Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TRXF11. Faz tempo que eu não erro, hein? Faz tempo que eu não erro. Vamos falar sobre o TRX11. Eu só fui falar. TRXF11, mais um mês acompanhando aí. Bora pro relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, mais um mês aí acompanhando o TRX. Tem que ficar repetindo para não errar. Então, pessoal, fundo. Vamos lá. O fundo, aqui um ponto bem bacana. O TRX, o TRXF, se a gente for pegar, deixa eu só pegar a cota de mercado, só para confirmar isso que eu estou falando, para não falar besteira. TRXF11. 103,92, confirma. O fundo está acima do VP, ou seja, e já começa a ter janela para emissão. E se vocês pegarem o mês passado, o fundo ele fez, mês passado não, foi em outubro, eu vou até mostrar o relatório, aquele fluxo de caixa dele para esse ano, ele fecha 2025 negativo. Então ele vai precisar de dinheiro esse ano. E o melhor dos mundos é a emissão. A gente já vai falar um pouco sobre isso, mas é que é só importante para eu já chamar essa pulga atrás da orelha de vocês, que o fundo pode vir com uma emissão aí, inclusive para pagar a alavancagem, mas a gente já viu essa história e não foi esse o desfecho que TRX fez, né? Então vamos continuando aqui. O fundo pagou 93 centavos por cota. É algo que ele já estava anunciado, que ele ia pagar o guidance dele, está na borda superior. Aqui um ponto positivo, né? O fundo foi incluído naquele índice de global, que é aquele que o HGLG tá. Sempre que tem atualização do índice, o pessoal lança a ordem aí no final do pregão para aproveitar alguma oportunidade. Por um lado, isso é ruim, porque acaba aumentando a pressão, por exemplo, comprador, o que pode fazer a cota do fundo subir, mas por outro lado, também pode fazer com que a cota caia. A gente não tem como saber, mas é um ponto positivo, mais um fundo aí entrando para ele entrar nesse tipo de índice, notoriamente precisa de uma certa qualidade, né? Então isso é muito importante não só para o TRXF, mas como para a indústria de fundo imobiliário de uma maneira geral. E falando aqui que a partir do dia 10, né, as atualizações do portfólio já começam a ser consideradas oficiais, ou seja, já passou esse prazo. Aqui falando sobre o IFIX, né, que ele mais um mês positivo, a gente viu uma certa recuperação aí do fundo, muito em função. E aí, pessoal, quando a gente vê essa recuperação que a gente teve em janeiro, fevereiro principalmente, é principalmente devido à queda da taxa de juros futuras. E até a queda da taxa de juros futura só não cai mais exatamente por causa da questão fiscal do Brasil. Mas o que está acontecendo? É a política monetária do Banco Central já fazendo efeito. Ou seja, aquela primeira reunião lá de outubro, que teve o primeiro aumento de 1%, já fazendo efeito agora. Ou seja, a gente já tem prévias aí da redução da atividade econômica. E o único jeito da gente ter uma redução da inflação é queda na atividade econômica, você diminui demanda e, por consequência, você diminui o preço dos ativos, né? Então acaba que está funcionando. A gente acredita que sim, embora a gente saiba que 2025 e 2026, até pelo a queda de popularidade do governo atual, a tendência é abrir o cofre, ou seja, gastar mais e por consequência a inflação não ceder como a gente espera que ela ceda. Mas a gente já está vendo aí uma redução significativa da atividade econômica. Aqui, pessoal, a questão do. Eu gravei esse parágrafo todo porque eu cheguei a comentar algum dos outros vídeos, eu não estava lembrando qual é o fundo que tinha esse texto, foi o TRXF. Olha só que interessante. Depois de 5 meses consecutivos de queda, finalmente os fundos imobiliários representados pelo IFIX apresentaram um tempo de respiro em fevereiro de 25, com uma valorização superior a 3,3%. O IFIX fechou o mês no mesmo patamar de pontos que estava sendo negociado em junho de 23, há quase 2 anos atrás. Os fundos de tijolo ainda apresentam desvalorização de 10% e continuamos enxergando grande oportunidade desses fundos para médio e longo prazo, pois no mercado real a performance dos ativos, né, de escritório continua entregando resultados superiores quando comparados a esse mesmo período de um ano atrás. É só ver o vídeo do PVBI que eu gravei para vocês, que eu explico isso na prática, essa diferença entre o mundo real
e o mercado de fundos imobiliários. E olha só essa que é muito interessante. Em algum momento, o valor encontrado nos ativos nas negociações do mercado em real deve encontrar os preços negociados nos fundos imobiliários, fazendo com que os descontos atuais sejam lembrados como uma grande oportunidade perdida. Pessoal, na verdade, eles só resumiram algo que eu venho falando para vocês há pelo menos 6 meses. E ainda dá tempo. Ainda dá tempo da gente montar a posição em fundo imobiliário. A gente tem muito fundo imobiliário ainda, não com os descontos que estavam no final do ano, mas ainda com descontos muito, muito importantes e muito relevantes, né? Para carrego assim, para carrego quase 1% ao mês de yield on cost, ou seja, em relação ao que você pagou. Então o fundo pagou 93 centavos, né? Ele até coloca aqui, ó, os resultados do TRXF e do TRXB foram impactados pelo recebimento da segunda parcela daqueles imóveis que foram vendidos. Então o fundo ele vai distribuir isso aí ao longo do semestre, lembrando que provavelmente no meio do ano ele venha com uma pancada aí de pagamento. E aqui que tá, pessoal, se a gente for lembrar, outro ponto, ele vem, acho que antes de eu falar sobre a alavancagem, algo que ele vem fazendo, que acho que também tem isso como objetivo, a redução ter caixa para fazer frente aos pagamentos que ele vai ter que ter esse ano, o fundo tem diminuído sua carteira de fundos listados, chegando nesse valor a 3,97, ele estava em 7%, se eu não me engano, quando excluídos os investimentos do TRXB e do CPUR, que são fundos para carrego. Ou seja, o próprio TRXB, a gente já sabe, né, e o próprio CPUR. Então, a gente está falando aqui, olha, eles até falam, 166 de outubro de 24. E aí, que fundos são esses, pessoal? Eu peguei o informe trimestral, só para a gente dar uma olhadinha nos fundos, né, nos listados. Então, ele tem marcado aqui, tem o Allianz, a LZR, CPHS, CPTS, CPU, GGRC, HGRU e HSRR e esse LASC. Que são os fundos listados aqui. Mas eu peguei as 3 posições mais relevantes aí que em termos de valor, a gente está falando do CPHS, CPU e o HGRU. A grande questão é a seguinte, provavelmente nessas vendas o fundo está tomando prejuízo. O que, claro, reduz completamente a rúbrica de fundos imobiliários, o rendimento. Só que eles não colocam lá na DRE explicando o que é referente a rendimento e o que é referente a ganho de capital. A grande questão que a gente faz, e isso a gente levanta em qualquer um fundo desse tipo, é a posição de o fundo tem que usar fundo imobiliário como sendo uma reserva de liquidez. Eu até entendo que quando o fundo não é listado, tirando no caso do TRXB e CPUR aqui, que são fundos de carrego, que são imóveis, que é só uma maneira de estruturar o portfólio, mas quando você tem um fundo que não é listado, talvez a liquidez seja até melhor, e isso eu expliquei no vídeo do XPML lá de trás, mostrando, na verdade não foi no vídeo, foi no texto que eu escrevi aqui no YouTube, explicando que para um gestor, talvez um fundo não listado seja muito mais fácil de negociar do que negociar na bolsa. Porque imagina você tem 100 milhões para vender, se a gente for pegar aqui, imagina que o fundo, que qualquer um desses aqui não tivesse listado, ele tem que vender 137 milhões de um fundo. Para ele vender no mercado, um fundo que, por exemplo, tem uma liquidez de 2 milhões por dia, imagina quanto tempo ele vai demorar para vender 100 milhões. Sem contar que se ele joga isso no mercado, o preço dispara. Por quê? Tem muita gente, ele tá querendo, na verdade ao contrário, né? Ele cai, se ele estivesse comprando que o preço disparar. Mas o preço despenca. E aí ele não acaba não, ou seja, ele joga uma pressão vendedora para o mercado que o mercado não está acostumado. Então ele não consegue, e sempre que ele vende, ele não vai ter gente para comprar. Assim como se ele quiser comprar 100 milhões, ele limpa o book e ainda tem dinheiro sobrando, mais de 90% sobrando do dinheiro para o próximo dia. E aí, obviamente, o preço dispara. Mas o que eu quero falar, já quando o fundo não é listado, é aquilo que eu falei, basta ele pegar o telefone e ligar para um gestor que é conhecido e falar, eu tenho, quanto que você paga aqui, é uma negociação muito mais fácil, e aí ele consegue liquidar isso de uma vez. Já fundo listado já é mais difícil. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? É essa questão de o fundo depender dessas negociações, desses fundos, para levantar caixa. E aí ele acaba tendo prejuízo. Então era muito melhor o fundo ter mantido essa questão desse caixa numa reserva de liquidez. Embora eu entenda que alguns fundos façam isso para tentar rentabilizar mais esse caixa. E aí que tá. Nessas horas, todo o que ele ganhou de rendimento durante esses meses acaba perdendo na venda com prejuízo. Como que a gente saberia disso? Ele colocando TIR. Eles colocando a TIR
desses fundos imobiliários, como alguns fazem. Porque lembra, pessoal, o que é a TIR? Inclusive eu vou fazer um vídeo de domingo mostrando para vocês como é que vocês calculam a TIR, que é até um indicador super importante, até para você decidir se vale a pena você vender um fundo para comprar outro. Porque você pega pelo quanto que você compra, quanto que ele paga e quanto que você vende, você tem o quanto que daria de taxa interna de retorno. Para ter TIR, precisa ter venda. E como ele está vendendo aqui, ele poderia ter colocado a TIR. Isso facilita muito, até para a gente saber, falar, ó, bom, até para justificar, beleza, eu vendi, mas o que ele teve de rendimento durante esse tempo compensou inclusive até uma venda com prejuízo. A taxa interna de retorno foi positiva. Beleza, seria algo mais. Como eles não colocam, a gente só supõe que é prejuízo. E como lá na DRE não tem explicado quanto que é, ele soma numa rúbrica só rendimento com ganho de capital de fundo imobiliário, a gente não tem como saber. Mas aqui é só um ponto importante para vocês se atentarem. Só que aí que tá, pessoal, quando a gente volta lá para o relatório de outubro, que quando foi aquele relatório de 5 anos, que o fundo faz foi o que eu achava que eles poderiam ter continuado com isso, mas não continuaram, que eles mostram esse fluxo de caixa aqui, que eles chegam em dezembro de 25 com 50 milhões negativos. E aí que tá, o fundo ele já começou a reduzir, porque aqui ele vende o ativo e ele tem, claro, ele recebe principal aqui, não tem lucro, obviamente, mas ele entra com um aumento de caixa, então a gente não sabe o quanto que veio aqui. Mas o que mais me chama a atenção é isso aqui, ó. O fundo segue negociando a venda de outros ativos como forma prioritária, porém, de forma conservadora em um ambiente bastante desafiador para vislumbrarmos captação de novos recursos, ou seja, aqui eles não estão considerando que o fundo já está com a cota acima do VP. Estão sendo negociadas as estruturas de algumas operações de antecipação de recebíveis com instituições financeiras. Ou seja, se de tudo der errado, o fundo vai fazer a alavancagem para pagar isso aqui. Ele vai aumentar a alavancagem dele, que já é muito grande. E aí, pessoal, a questão é a seguinte, inclusive, se a gente for pegar o histórico, eles trocaram, fizeram CRIs com taxas muito boas. Porém, não vai ser toda hora que eles vão conseguir fazer isso. E quanto mais se aproxima de prazo, fica mais difícil fazer isso. E ao meu ver, com essa ligeira recuperação do mercado, eu acho que o TRXF ele tinha que aproveitar logo e fazer uma emissão. Por quê? Provavelmente cotista quer a emissão, porque para ele é o melhor dos mundos poder reduzir a alavancagem sem precisar aumentar a dívida, sem precisar vender ativo. Para o fundo, ele é o dinheiro mais barato, porque você não tem que cobrar nada por isso. Fazendo uma emissão legal, uma emissão restrita, que pegasse uma remissão que nem a última, de 200 milhões, já dava uma equilibrada nas contas do fundo. Então o fundo tinha que aproveitar esses cenários. Viu que tá no valor do patrimônio, eu só não sei de cabeça, se alguém souber aí, deixa aqui nos comentários se o TRXF ele tem capital autorizado, se o fundo precisa fazer assembleia para emissão, agora eu não lembro de cabeça isso, se ele precisa fazer, senão é só ele fazer a emissão de tese já está aprovada, é só tocar o bonde. Então eu acho que o fundo tinha que aproveitar esse momento, já que eu acredito que é um voo de galinha que a gente está tendo. E aí que tá, eles falam aqui da questão do recebível, e aí que tá, pessoal, e voltando só na questão da emissão, algo que eu tinha que falar para vocês, o que me preocupa também é o passado recente do TRXF, por quê? Nessa última emissão que eles fizeram, eles não e eu até cheguei a comentar isso, seria excelente se o fundo tivesse feito a emissão para reduzir a alavancagem, mas não, ele usou para comprar ativo. E o meu receio dele fazer uma nova emissão, em vez de reduzir a alavancagem, é comprar ativo. Eles têm uma sanha para fazer alavancagem, então, assim, a gente tem que esperar os próximos capítulos, mas na minha visão, o TRXF ele tinha que aproveitar essa janela agora, que o fundo está negociando acima do VP. Se for um pouco mais consistente, pelo menos fechar março acima do VP, aproveitar e já que está acima, faz uma emissão a custo zero, ou somente os custos custos para manter, para fazer a emissão. Faz uma emissão no VP somente com os custos, certamente vai ser um sucesso. Eu tenho quase certeza que vai ser um sucesso. Precisa fazer uma emissão muito grande, faz uma emissão que nem a passada de 200 milhões, com uma possibilidade, se tiver uma demanda, de aumentar isso.
Eu acho que o fundo tem tudo para resolver isso sem precisar se alavancar e sem precisar vender ativo. Embora a venda de ativo às vezes acaba sendo positiva, porque o fundo vende um ativo que pode ser um ativo mais velho, que traga um retorno, um ganho por cotista e não impacte no recorrente do fundo. Agora, fazer mais uma alavancagem com a alavancagem que ele já tem hoje, eu acho meio arriscado. A gente vê aqui o fundo gerou R$ 1. E aqui que eu falo, né? A gente pega, ele só tem essa rúbrica aqui, essa linha de rendimentos mobiliários. Aqui estão os rendimentos dos fundos imobiliários, prejuízo e ganho de capital. Ele não tem discriminado. Aqui é horrível e eu nem posso chamar isso de uma DRE, né? Nem tem como chamar isso de DRE. É uma catadão aqui. Ele poderia melhorar isso, né? A gente vê aqui, que mais? Bom, acho que era isso. E a alavancagem no fundo aqui, a gente vê esses dois ativos que são os fundos hoje que ele não vai vender, porque são posições relevantes, né, de participação, principalmente o TRXB. E aqui a estrutura patrimonial é o que eu gosto de sempre trazer para vocês. A alavancagem dele hoje, ela tá, se a gente for pegar o mês passado, R$ 39,97, esse mês R$ 40,46, principalmente porque teve uma valorização da cota do TRXB. E aí eu sempre tenho que descontar ela do patrimônio, porque ela já está nesse patrimônio aqui. Lembrando, né, que... Porque aí algumas pessoas me perguntam, Eric, mas por que você desconta o valor das cotas do TRXB no TRXF? Exatamente, pessoal, porque dentro desse ativo aqui, está incluso isso aqui. Cadê? Isso aqui está incluso. Ou seja, se eu não tiro, eu estou somando o patrimônio do TRXB duas vezes. Então eu tenho que descontar o quanto que representa a questão do patrimônio, o quanto que o fundo tem de cotas, porque ele não é dono dos ativos, ele é dono das cotas. Então é isso que conta no patrimônio do TRXB, não é a soma dos ativos, né? Não é o quanto que vale de ativo, e sim o quanto que o fundo tem de cotas. Então, cadê? Ué, cadê o perdi? Onde que tá? Ah, tá aqui. Então, tem que tirar isso, porque a gente for ver, o ativo dele é maior. Tanto o ativo dele é 798, só que eu tenho que descontar do patrimônio do TRXF o que ele tem em cotas, e não no ativo, eu tenho que descontar isso. Então, somando os ativos e pegando o passivo do TRXB com o TRXF, tá dando aí um índice de alavancagem de mais de 40%, o que é muita coisa, se a gente for ver, é bastante coisa, né? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. O TRXF continua indo super bem, mas me preocupa essa sanha que o fundo tem de se alavancar. E aí a gente vê, por mais que sejam, e a gente pode pegar aqui, né, eles até colocam aqui os devedores, né, são devedores muito bons. A gente pega Açaí, Grupo Mateus, Pão de Açúcar. Então a gente vê que não são devedores que podem ter problemas. Mas sempre lembrando que a grande parte da alavancagem, quer dizer, se eu não dizer totalidade da alavancagem, é casada com o fluxo de recebimento dos aluguéis desses inquilinos aqui. Se um desses inquilinos tiver problema, o fundo tem que assumir, assim como o TRBL assumiu dos Correios, ele teve que assumir. Claro que vai ser difícil você ter um problema com o Açaí, com o Mateus, mas sempre tem que ter isso em mente. E aí a gente sempre tem que colocar, e aí eu volto, ó, o fundo depende hoje 30% da receita no Açaí. Se o Açaí der problema, é 30% da receita do fundo que vai embora. Sem contar toda a alavancagem, a despesa financeira atrelada a esse devedor. Então, sempre tenho isso em mente, e o mercado tem que precificar, você principalmente cotista tem que precificar isso, tem que incluir isso na sua análise de risco. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.